Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém. Senhor Deus e Pai, te agradeço pela tua palavra que foi lida agora, nesta tarde. Que ela possa nos ensinar, ó Deus, que nós possamos sair daqui fortalecidos e edificados. Que esta palavra venha de fato ser para nós arma de proteção, armadura, e que a palavra do Senhor possa nos fazer entender o que de fato precisamos ter para enfrentar o inimigo, enfrentar o mal, enfrentar aquele que nos assedia, aquele que quer nos derrotar. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor cuida de nós, o Senhor nos protege, o Senhor nos concedeu e o Senhor preparou para nós, ó amado. Que o Senhor venha falar ao coração de cada irmão nesta noite, através da minha vida, e fala o Senhor e não eu, mas o Senhor fale profundamente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que é muito conhecido, trata a respeito da guerra espiritual. Nós não podemos nos esquecer. Nós lemos no início do nosso culto hoje, em Romanos capítulo 8, sobre a vitória que já nos foi declarada. A vitória que já foi decretada, a vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. De fato, Paulo diz ali que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade. Nada poderá separar-nos do amor de Deus. Porque de fato, Jesus, Ele realmente nos ama, Deus nos ama, e Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, como lá está escrito. Como Ele nos escolheu, nos predestinou para sermos realmente santos e servirmos a Ele. Mas nós travamos uma luta. Nós não podemos esquecer que temos um inimigo. Por isso que Paulo, quando chega nessa parte da carta aos Efésios, essa parte final da carta aos Efésios, é a parte final, quando ele está agora instruindo a igreja dos Efésios, de fato, o que significa a vida com Cristo, porque na Epístola aos Efésios ele trata muito a respeito da igreja. O que é a igreja? A unidade da igreja. Ele fala sobre a união dos cristãos. Ele fala no capítulo 2 também sobre a graça, que nós somos conquistados pela graça, e que Deus nos concedeu graça, nos concedeu vida, nós que estávamos mortos, delitos e pecados. Neste capítulo também, aqui no capítulo 6, anteriormente ele vinha falando sobre o relacionamento entre as pessoas, entre as famílias, entre os filhos dos seus pais, entre os servos e os senhores. No capítulo 5 ainda, antes, ele vem falando do relacionamento familiar entre o homem e a mulher, entre os cristãos em geral, submetendo uns aos outros. Tudo isso relacionado ao corpo de Cristo, que o corpo de Cristo de fato nos ensina a estar unidos. E eu gostaria que vocês estivessem atentos à palavra, porque essa mensagem é muito importante. Gostaria de chamar a atenção de vocês. Estejam atentos à mensagem.
Não se desviem, não tirem a atenção, não fiquem conversando, ouçam o que Deus realmente vai nos falar. O que Deus vai nos falar nessa noite por meio da sua palavra. Veja que Paulo começa assim o texto que nós lemos, esse trecho que nós lemos, a partir do versículo 10. Quanto a mais sede fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Por que Paulo diz isso? Sede fortalecidos. Ele está nos convocando, olha, aproveitem o poder de Deus. O poder de Deus que excede todo entendimento, como ele mesmo falou aqui no capítulo 3 de Efésios, que o poder de Deus ele excede todo entendimento. Na verdade, a paz, né, que excede todo entendimento. O poder de Deus que, de fato, Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Está lá no capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Este é o poder de Deus. Ele está dizendo, olha, sejam fortalecidos, fortaleçam, busquem força no Senhor. A luta que nós temos no mundo é renhida. A luta no dia a dia é renhida. Veja que ele vai dizer, revestivos de toda a armadura de Deus. A primeira coisa que ele vai falar sobre a armadura, que ele vai apresentar aqui, a primeira coisa importante sabermos, é que essa armadura é de quem? De Deus. A armadura não é minha. A armadura não é do pastor. A armadura não é de ninguém. Não é minha e nem sua. A armadura é de Deus. Então nada do que eu possa fazer vai me fortalecer. Não são os meus atos de justiça, não é a minha obra de justiça, não é mesmo nem meu esforço de santidade, não. A armadura, ela é de Deus. Deus é que nos fortalece e Deus é que nos protege com sua armadura. Para o quê? Para poderes ficar firmes contra o quê? Contra as ciladas do diabo. O que Paulo está querendo deixar claro é que o diabo ele está sempre pronto para nos derrubar. Nós não podemos esquecer disso. Veja que ele diz, olha, para ficar firme contra ciladas. O diabo ele é um ser enganador, mentiroso. É um ser que está pronto a armar ciladas, ou seja, armadilhas. Qual é o objetivo do diabo? É enganar, é mentir, é fazer com que a gente caia no erro e se desvie do Evangelho. Por isso ele diz, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E olha que interessante agora o versículo 12, vamos acompanhar versículo por versículo. Versículo 12 diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. É interessante ele falar isso, ao dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O que Paulo está falando com isso? O que ele quer dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne? Veja que nós falamos que anteriormente, aqui ainda no capítulo 6, ele está falando de relacionamentos. No capítulo 6, lá no início, ele vai falar do relacionamento de pais e filhos. Vai falar, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Mas anteriormente, no capítulo 5, Paulo já vinha falando sobre relacionamentos. Ele vinha falando do relacionamento entre o homem e a mulher. Ele vai falar que o marido e a mulher devem estar unidos, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e que a mulher seja submissa ao seu esposo, como de fato a igreja tem que submeter a Cristo. Então o que Paulo está falando aqui no versículo 12, ao dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, porque os maiores conflitos que nós temos, onde são os nossos conflitos? Nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Paulo vinha falando sobre relacionamento. Olha, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, e vós mulheres sejam submissas aos vossos esposos, como Cristo, como a Cristo, que é a cabeça. O marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Mas existe problemas de relacionamento muitas vezes entre o homem e a mulher. Também entre o filho e os seus pais. Entre os irmãos também há muitos problemas de relacionamento.
entre o servo e seu senhor. Aí Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe o que ele está dizendo? Olha, esses problemas de relacionamento que existem, eles são insuflados, sabe por quem? Pelo inimigo. Porque a nossa luta, irmãos, muitas vezes a gente está brincando com alguém da nossa família e a gente está achando que nós temos que derrotar, que calar, que vencer, mas a nossa luta não é contra ele. A nossa luta não é mesmo nem contra o nosso vizinho. Nós não podemos ter problemas com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos patrões ou com os servos, no caso dos patrões. Não, a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo diz aqui, é sim contra os principados e potestades. Quem é que quer derrotar o cristão? É o diabo, é o demônio, é Satanás, que é o nosso acusador, que quer nos derrubar. Por isso ele diz, a nossa luta é contra a carne, não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Olha, o mundo ele é dominado por, muitas vezes, por forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está aqui, versículo 12. Este mundo tenebroso, este mundo que vivemos, cheio de perturbações, a gente só ouve falar de guerra, a gente só ouve falar de corrupção, a gente só ouve falar de violência. Eu fiquei sabendo agora há pouco, lendo uma reportagem assim rapidamente no Facebook, lá tinha uma informação dizendo que Goiânia, que é a minha cidade natal, onde mora a minha mãe, moram meus irmãos, e onde que eu e a Alessandro sempre vamos lá passar as férias, é uma cidade hoje que se tornou uma cidade muito violenta. Há pouco tempo atrás era uma cidade muito calma, há alguns anos atrás. E hoje se tornou uma das cidades mais violentas do mundo. Que terrível. Lá acontece muita violência mesmo. Altamira não fica de fora, não é? Altamira também é uma cidade extremamente violenta. A nossa cidade se tornou uma cidade violenta também. Mortes, assassinatos. Este mundo, de fato, como diz a palavra do Senhor, o mundo jaz no maligno. A ideia do autor, quando ele diz isso, né, João diz que o mundo jaz no maligno, o verbo que ele usa lá é que diz assim, que o mundo está no colo do maligno. É como se o mundo, este mundo, esse século mal, está, assim vamos dizer, no colo do maligno ali, nas mãos dele. Ele tem agido de certa forma, deturpando, derrubando políticos, derrubando pessoas, derrubando famílias, derrubando todo mundo. E levando as pessoas para o caminho do mal. Por isso que Paulo vai dizer, a nossa luta não é contra a carne. Nós não temos que lutar com os nossos parentes, amigos, vizinhos, não. A nossa luta é contra o inimigo. Tomemos cuidado com isso. Contra as forças espirituais. E aí agora ele vai entrar no versículo 13, que é na parte mais importante do nosso irmão, que nós vamos destrinchar essas armaduras de Deus. Veja aí, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Como nós podemos permanecer inabaláveis? É como Jesus falou. O que foi que Jesus disse sobre o homem que construiu a sua casa sobre a rocha? Ou seja, o homem que construiu a sua casa no local em que veio a chuva, a tempestade e ficou inabalável, como Paulo está dizendo aqui. Este homem que permaneceu inabalável, de que forma ele construiu a sua casa sobre a rocha? Jesus vai dizer, eu comparo o homem que construiu a sua casa sobre a rocha a quem ouve as minhas palavras e as pratica. Então, conhecer a palavra de Deus, conhecer as palavras de Jesus, conhecer o Evangelho, praticar, viver, é que realmente nos faz inabaláveis. Então, tomar a armadura de Deus está relacionado também a isso, a conhecer a palavra de Deus, conhecer o Evangelho e viver, não apenas conhecer, não apenas ler, mas resistir ao dia mau. Ora, interessante que Paulo vai falar assim, para que possais resistir no dia mau, porque de fato existe um dia mau. Que dia mau é esse? Nós não sabemos. Qual é o dia mau? Jó teve um dia mau. Vocês conhecem a história de Jó? Jó era um homem rico. Era um homem poderoso, era um homem que tinha tudo. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha gado, ele tinha uma família muito bonita, tinha vários filhos, e num dia só, ele perdeu tudo. O dia mau dele foi terrível. O diabo veio, tentou e falou com Deus, e teve a permissão de Deus para tocar nas coisas de Jó.
na família de Jó, até na saúde de Jó, e ele perdeu de uma vez toda a sua riqueza, seus animais. Ele perdeu o que era mais querido, mais importante para ele, talvez, que deixou mais triste, que foi perder os seus filhos, 7 filhos e 3 filhas, perdeu todos os filhos, que tristeza. E perdeu a saúde também, porque o diabo tocou e ele ficou doente. Que tristeza. E a mulher ainda vai e fala para ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ainda ficou dando conselho errado para ele. Mas Jó permaneceu firme, porque era um homem que temia a Deus, que amava a Deus. Mas nós não sabemos qual é o dia mau. Qual é o dia mau que vai nos atacar? Talvez o diabo um dia vai querer nos derrubar e vai usar esse dia mau. Nós não sabemos. Então por isso que nós precisamos o quê? Estar usando essa armadura todos os dias. Mas o que significa essa armadura? Uma certa vez eu tive uma experiência, até eu contei isso, lá na igreja central, que uma certa vez os jovens falaram assim, eles iam participar de um evangelismo, e eles, esse grupo de adolescentes, falou assim: agora nós vamos participar de um evangelismo, e lá nós temos que estar preparados, porque o inimigo pode querer nos atacar, porque estamos pregando o evangelho. Então vamos vestir a armadura de Deus. E eles falaram: vamos colocar então o cinturão da verdade, a couraça da justiça, vamos empunhar aqui a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vamos usar o escudo da fé, o capacete da salvação, colocar o calçado com a preparação do evangelho. E aí eles faziam aquele ritual místico, acreditando que era algo assim. Mas não tem nada a ver, isso não é uma ideia completamente equivocada. Não é isso de fato que Paulo quer ensinar. Não tem nada a ver com esse misticismo de, vamos dizer, se espiritualmente você colocar, não. O que Paulo vai dizer aqui nós vamos entender. O que significa então esta armadura? Veja, versículo 14. Vamos falar rapidamente sobre as partes da armadura. Versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A primeira parte é o cinturão da verdade. O que era o cinturão? O que era o cinto do soldado? O que era o cinto da armadura do soldado? Ora, o soldado, na guerra, ele usava para guerrear, para participar das batalhas, uma armadura. Mas essa armadura que continha couraça, que continha os calçados, que continha o escudo, que continha o capacete, a espada, essa couraça, ele colocava essa couraça, mas para que a couraça ficasse, aquela armadura no seu corpo, que protegia, né, o seu corpo contra as espadas, contra as lanças, contra as flechas, ele precisava de proteção, então usava uma couraça, mas para que a couraça ficasse firme e bem ajustada, era necessário colocar um cinto. O cinto não era para proteção, o cinto era na verdade para segurar a armadura, para segurar a couraça. Então ele colocava o cinto ficava firme, o cinto protegia, ajustava aquela armadura, e aí ele poderia correr para guerrear, ele poderia correr para enfrentar o inimigo, ele poderia também mexer com os braços, ele poderia mexer com o braço esquerdo segurando o escudo e com o braço direito segurando a espada, empunhando a espada, a grande, a longa e também a curta que ele carregava no cinto. O cinto também servia para colocar a espada, para que ele depois pudesse tirá-la e se defender do inimigo. Então o que Paulo está dizendo aqui, cingindo-vos com a verdade, o que ele está querendo dizer? A verdade de Deus. E o que é a verdade de Deus? É o Evangelho. Nós precisamos vestir-nos com a verdade, não é assim misticamente, mas é ter a verdade nas nossas vidas, é viver a verdade no nosso dia a dia, é saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então de fato a verdade é aquele cinto, é aquela proteção, aquilo que ajusta a armadura e torna a armadura uma ferramenta para a nossa proteção e a nossa segurança. Isso quer dizer que se o cristão não vive a verdade, se o homem ou a mulher não conhece a verdade, ele está completamente desprotegido. Se você de fato vai enfrentar o inimigo, se você não estiver vivendo a verdade do Evangelho, você está despreparado, porque a sua armadura não foi ajustada, ela não foi ajustada a seu corpo, e você está despreparado.
Então o cinto da verdade é extremamente importante, e conhecer a verdade é extremamente importante. E não apenas conhecer, mas viver a verdade. Nós temos que viver a verdade. Isso é só no dia? Isso é só no dia? Qual dia? Não, todos os dias. Nós temos que viver todos os dias. Então não é uma coisa que você vai vestir, é uma coisa que você tem que andar vestir. Nós temos que estar sempre com a armadura de Deus, todos os dias, com a verdade do Evangelho em nossas vidas. Segunda parte da armadura é a couraça da justiça. Olha, a couraça era de fato uma parte, né, que era uma armadura mesmo, que protegia o peitoral aqui. Era como se fosse um colete, só que essa couraça, ela era muito forte. Ela não era um colete feito de couro ou de tecido, de linho, não. Era feito de quê? De aço, de ferro, muitas vezes, dependendo do exército, né? Se dominavam o aço, se dominavam o ferro, eles usavam. Aquilo protegia muito mais, porque você tendo aqui aquela couraça de ferro, de aço, quando alguém lançasse uma flecha, a flecha não ia entrar com facilidade, não é? Não iria, a lança também ferir o soldado e ele seria derrotado. Então a couraça era extremamente importante para o soldado. E o que é a couraça da justiça? Fala de quê? E aí nós temos dois aspectos. Nós vamos falar aqui no sentido de que essa couraça está relacionada à justiça de Cristo. Não é a nossa justiça primeiramente. A nossa justiça também está relacionada, mas é muito mais a justiça de Cristo. Veja só o que Paulo diz em Romanos 8, 33 e 34. Não precisa abrir, que eu vou citar aqui, já abri e vou ler para os irmãos. Paulo diz assim, Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que nos justifica? Quem é que nos torna justo? Não somos nós, é o próprio Deus. Não são os nossos atos de justiça, porque, como diz a palavra de Deus, os nossos atos de justiça são trapos de imundícia. Os nossos atos de justiça não são nada. Quando nós queremos fazer coisas certas, achando que por andar, por sermos bonzinhos, por fazermos coisas boas, Deus vai nos aceitar no céu. Não! É Deus quem nos justifica, e Ele nos justifica por causa da justiça de quem? De Cristo, porque diz aí o versículo 34, que os condenará é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, primeiramente, Paulo está falando que a couraça da justiça é a justiça de Cristo, porque é o que Cristo realizou na cruz. Ele foi justo e o justificador, aquele que morreu por nós e intercede por nós e nos ama, e por isso nós estamos protegidos contra o inimigo. Receber a justiça de Cristo é reconhecer que Cristo morreu por nós. É isso que ele está nos ensinando. Mas também essa couraça da justiça está relacionada ao fato de que também temos que ser justos. Como nós podemos ser justos? Tendo, em primeiro lugar, a justiça de Cristo imputada às nossas vidas. Nós reconhecemos e pela fé recebemos Jesus e recebemos o sacrifício de Cristo por nós. Colocamos a nossa fé verdadeiramente em Jesus e reconhecemos que Cristo morreu por nós, e isso vai nos transformar. Recebemos a Cristo nos tornar justos, e Ele nos aceita como sendo justos, mesmo sendo pecadores, mas Ele de fato trabalha em nossas vidas, e nós sabemos que alguém é justo por causa do quê? Dos frutos. Foi o próprio Jesus que disse que a árvore você conhece ela pelos frutos. Pelos frutos conhecereis as árvores. Você olha para uma árvore e ela está cheia de manga, e alguém diz, olha ali um pé de cajá. Você vai acreditar na pessoa? Claro que não, está cheio de manga. Como é que pode ser um pé de cajá? Um pé de cajá dá cajá, mas o pé de manga vai dar manga. Não é verdade? Os frutos, eles revelam a árvore. Às vezes você olha para... Eu estou em dúvida, que árvore é aquela? Eu olhei, não. Aí você espera até que dá um fruto. Depois que apareceu o primeiro fruto, você já descobre. Tem árvores que são parecidas umas com as outras, né? E você fica... E aquele pé de manga ali? Porque nós temos várias qualidades de manga. É manga rosa, manga espada, manga comum, manga não sei o que, manga coração de boi. Aí depois que nasce o primeiro fruto, você sabe qual é. De fato, você conhece a árvore pelos seus frutos. Ou seja, nós sabemos quem é justo diante de Deus é quem de fato pratica a justiça.
Não é que é perfeito, mas nós temos que viver também de forma justa. Ou seja, se nós amarmos o próximo, se nós praticarmos a justiça, sendo de fato santos diante de Deus, não perfeitos, mas vivendo para agradar a Deus. A Bíblia diz que não há, de fato, ninguém pode dizer que não há pecado, que não peca. Mas também a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, não vive no pecado. Nós pecamos, mas não vivemos no pecado. É diferente. Viver no pecado é aquele que não ama a Deus, que não conhece a Deus. Porque o verdadeiro santo de Deus, ele não vive no pecado, ele vive de forma justa, amando a Deus, servindo a Deus e fugindo do pecado, lutando contra o pecado. E ocasionalmente nós pecamos, mas o Espírito Santo nos transforma e nos leva ao arrependimento, não é verdade? É isso que Paulo está querendo dizer. A couraça da justiça é nos apropriarmos da justiça de Cristo e também nos tornarmos justos para Deus. E terceiro, ele vai falar sobre uma outra parte da armadura que é muito importante, que é versículo 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Que interessante. O William Hendricks, ele fala que os exércitos dos romanos e também os exércitos alexandrinos, que eram os exércitos de Alexandre o Grande, eles tiveram muito, eles exércitos, tanto de Alexandre como os exércitos romanos, eles conquistaram muitas nações e eles saíram fazendo guerras e derrotando os povos e fazendo ali, tomando aquelas terras, porque eram um exército muito bem preparados, e alguns daqueles estavam tão bem preparados que até os calçados que eles usavam eram calçados especiais. Lembremos que naquela época, há mais de 2.000 anos atrás, quando esses exércitos estavam atuando, naquelas regiões ali, não havia asfalto, as ruas não eram calçadas. Então muitas vezes, quando eles faziam guerra e tinham que subir terrenos, subir montes, subir colinas, eles precisavam de calçados especiais. Sabe o que eles usavam? Eles usavam calçados que tinham taxas, que tinham aqueles pequenos preguinhos, que são chamados de taxinhas. Eram calçados tachonados, que eram uma espécie igual aqueles calçados que aqueles atletas que correm, que fazem corridas, eles usam uns tachinhos também para poder prender na pista e eles ganharem mais velocidade, Então eles usam aquelas sapatilhas especiais para vencer. Por exemplo, aqueles que correm os 100 metros precisam de calçados assim, para poder fixar os pés na pista. E olha que é uma pista preparada, emborrachada e tudo. Mas imagina uma pista, uma terra ou uma estrada totalmente molhada na época da chuva, cheia de barro. Como é que eles conquistavam? Eles usavam taxas, igual uma chuteira mesmo, A chuteira de um jogador de futebol é cheia de cravo, Só que hoje usa chuteira mais de borracha, etc. Mas naquela época eles colocavam, eram pregos mesmo. Eram calçados especiais que avançavam, que davam mobilidade aos soldados. E eles então poderiam vencer as guerras que eles participavam. Olha que interessante. Ou seja, o calçado ele servia como uma forma de avançar e vencer, e superar, e vencer os inimigos, e entrar nas linhas dos inimigos, derrotá-los vencendo. De mesma forma, o Evangelho, a preparação do Evangelho é o nosso calçado. Como nós podemos vencer o inimigo? Às vezes, algumas pessoas que têm uma ideia equivocada a respeito da guerra espiritual, acham que você tem que sair expulsando os demônios para todos os lados. Mas a maneira mais certa, ou a maneira mais correta de avançar contra o inimigo, de vencer o diabo, de vencer o demônio, de vencer as hostes malignas que estão dominando os povos, é pregando o Evangelho, anunciando Jesus, falando da vitória de Jesus na cruz sobre o inimigo, anunciando a vitória de Jesus sobre a morte, é pregando o Evangelho, alcançando o Evangelho, anunciando, como Isaías diz lá em 52, versículo 7, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam a paz. Ou seja, aqueles que anunciam coisas boas, aqueles que anunciam, aqueles que levam a palavra de Deus, o Evangelho de fato. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, do que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz assim: o teu Deus reina. Quem prega o Evangelho está calçado, está preparado para derrotar o inimigo e derrotar as suas armas. Uma outra parte
da armadura é o escudo. Que interessante, o escudo daquela época dos soldados era um escudo que era mais ou menos dessa altura, tinha 1,25 m de altura por 75 metros de largura, era feito de madeira, parecia uma porta de tão grande que era, mas aquilo para que eles pudessem proteger todo o seu corpo. E aqueles escudos, além de terem feito com a madeira muito boa, muito forte, eles também tinham pele. Eles tinham peles de animais que cobriam, que eram coladas ali naquele escudo. E aquela pele era molhada, porque quando eles iam para a guerra, muitos dos inimigos atiravam dardos inflamados, ou seja, eram flechas que eram embebidas em betume, em pinche, e eles colocavam óleo, azeite e fogo, e jogavam para queimar o acampamento, para queimar as linhas inimigas. E então eles usavam o escudo, que eram molhados. Então, o que Paulo diz aqui, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Era para apagar os dardos. Então o soldado atirava ali aquela flecha com fogo, e aí aquele escudo molhado apagava na hora, e aquela flecha apagava. O que Paulo está dizendo é que esse escudo aqui é o escudo da fé. A palavra de Deus diz o que sobre a fé? Que a fé, o que é a fé, gente? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé de fato é você ter a certeza de que Deus realizará a vitória, que Deus irá ressuscitar-nos no último dia, que Deus irá enviar Jesus e Jesus de fato voltará para reinar. A fé é a certeza de que nós seremos salvos, que iremos morar eternamente com Jesus, que iremos morar eternamente com Deus. Então, quando o diabo ele lança os seus dardos inflamados, que é o que? A dúvida. O diabo lança a dúvida para dizer, ou para nós temos dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas aí pela fé nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela nos ensina que tudo que foi escrito para o quê? Para o nosso ensino, que foi escrito para termos a certeza de que Cristo reina, que Cristo domina. Então a fé, esse escudo da fé, estamos preparados com a fé viva e verdadeira. A fé que é também um dom de Deus, que Deus nos concedeu para nós podermos estar firmes e inabaláveis. E aqui, com esse escudo nos proteger de todos os dardos inflamados, toda a mentira do diabo, todas as suas setas, todas as suas mentiras que vêm sendo lançadas, todas as heresias, todos os ventos de doutrina que querem nos enganar. O escudo da fé nos protege. O outro parte é versículo 17, outra parte da armadura, versículo 17. Vamos ler novamente. Tomai também o capacete da salvação. Olha que interessante. O capacete era uma parte muito importante, porque o capacete protegia uma parte fundamental do corpo, que é a cabeça. Protegia o soldado de sofrer, de levar uma flechada, de uma espada acertar a sua cabeça. Se ele tivesse com o capacete, ele estava protegido para não atingir a sua vista, para não atingir a sua mente e para não atingir o seu cérebro. Ele também era protegido contra aquelas pedras que eram tiradas. Muitas vezes o inimigo tirava lanças, flechas e até pedras, mas o capacete protegia a parte vital. A parte do corpo humano que é uma parte muito sensível é a cabeça. Mas esses soldados protegidos com o capacete. E Paulo vai dizer, tomai também o capacete da salvação. Por que o capacete da salvação? Porque a certeza da salvação, ela é extremamente importante para o cristão. O cristão ele tem que ter a certeza de que ele é um salvo em Cristo Jesus. Que a salvação é de fato aquilo que nos une a Deus. A salvação de fato é aquilo que nos leva até Deus. A salvação é a garantia de que nós iremos para sempre morar com Deus. E nós precisamos ter isso em mente. A salvação elas tem que estar firme em nossa mentalidade. Nós temos a certeza de que somos salvos em Cristo Jesus. E assim nós estaremos protegidos contra também todas as armas do inimigo. E a última parte da armadura é a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Ele diz claramente, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Olha que interessante.
A palavra de Deus, essa espada que Paulo vai usar, existia, o soldado usava 2 tipos de espada. Era uma espada longa que ele punhava para lutar, e uma outra mais curta que era colocada aqui no cinturão, que quando o inimigo de repente chegasse muito próximo e o atacasse para o matar, ele então retirava aquela espada e se protegia e também contra-atacava para matar o soldado inimigo. Então o que Paulo está querendo dizer com isso? Que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a maneira de derrotarmos o nosso inimigo. Porque é interessante, o inimigo ele usa de forma, claro, distorcida a palavra para querer nos derrotar. Você sabia disso? Vocês se lembram de Jesus, quando ele foi tentado no deserto? O que foi que o diabo disse para ele? Ah, se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. E ele então começou a usar as profecias que falavam de Jesus como filho de Deus para tentá-lo. Depois ele disse para Jesus: olha, a teu respeito está escrito, lança-te daqui porque a teu respeito está escrito, que os anjos te protegerão para que não tropeces em nada, em nenhuma pedra. E aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus derrotou o inimigo usando a palavra. Está escrito, Jesus dizia, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O diabo falou para Jesus: olha, tudo que eu te darei, se você, mostrou todos os reis do mundo, se prostrado me adorar. Jesus, está escrito, só teu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Então Jesus, ele derrotou o diabo como? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele usou a palavra de Deus para atacar o inimigo, porque o inimigo estava usando a própria Bíblia, distorcendo, é claro, para derrotar. Querer derrotar Jesus, mas não derrotou. Mas o diabo derrotou Eva. Você se lembra disso? Olha que interessante. Não derrotou Jesus, mas derrotou a Eva. Lá em Gênesis, no capítulo 3, quando o diabo vai conversar com a Eva, ele tenta a Eva. E ele então falou para a Eva, que disse para a serpente: é certo que não morrereis. Ele falou: você não pode comer da árvore. A mulher disse: olha, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ele estava dizendo algo que, em certo sentido, era certo. Se eles comessem da árvore, eles iriam conhecer o bem e o mal. Passaram a conhecer, mas eles desobedeceram. E aí por isso começaram a perceber que estavam nus, porque agora passaram a ter conhecimento. Eles eram seres inocentes, mas passaram a ter maldade no coração. Por quê? Porque desobedeceram a Deus. E o diabo enganou a Eva, porque ela não estava preparada para enfrentar o diabo. Ela não estava preparada, mas Jesus sim enfrentou com a palavra e venceu, assim como nós só venceremos se nós conhecermos a palavra de Deus. E concluindo, terminando tudo, Paulo vai terminar da seguinte forma: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, meus irmãos, era um grande homem de Deus, um homem de fé, um homem que era um apóstolo chamado por Deus, escolhido para pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho aos gentios. Um homem que conhecia a Deus, conhecia a palavra, mas ele era humilde e dizia: olha, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É necessário estarmos orando uns pelos outros. E olha o que ele diz no versículo 19: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Ou seja, Paulo pediu oração aos irmãos: orem por mim, intercedam por mim. Nós precisamos de oração, irmãos, orar uns pelos outros. O próprio apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, o líder daquela igreja, mas ele pediu: orem por mim, para que realmente me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. De forma nós temos que orarmos. Nós temos que colocar em prática esta guerra. Como nós podemos colocar em prática a armadura? Vivendo a verdade, ou seja, o cinturão da verdade. A couraça da justiça, nos apropriando da justiça de Cristo e vivendo de forma justa. Tendo também, meus irmãos, como diz aqui, calçando os nossos pés com a preparação do Evangelho, avançando e pregando o Evangelho onde Cristo não é conhecido. Também embraçando o escudo da fé, tendo fé firme em Jesus para poder, de fato, derrotar o inimigo. E também
colocando o capacete da salvação e usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e sempre em oração. De que forma podemos vencer o inimigo? Com a armadura de Deus. A armadura de Deus, não a nossa armadura, mas a armadura que Deus realmente preparou para nós e por meio da oração. Amém? Que nós possamos no dia a dia colocar isso em prática, viver o Evangelho, e aí nós vamos fazer como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele permaneceu firme no dia mau. Por quê? Porque ele viveu, conheceu e praticou a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia, pela